Eleições 2024, jornalismo Ampere AM Interativa FM acompanhando a movimentação nesta manhã de votação aqui em Ampere. Visita o nosso município o juiz eleitoral, Dr. Felipe França, ele que é o juiz eleitoral da 130ª Zona Eleitoral, que é em Realeza e também abrange Ampere e Santa Isabel do Oeste. Nós estamos ao vivo no nosso Facebook, estamos aqui, né, nas redes sociais e também nas emissoras Ampere AM Interativa FM. Doutor Felipe, o que dá para falar para a nossa população sobre as eleições no dia de hoje? A gente até conversou com o senhor ontem, né, lá no Fórum Eleitoral, o senhor nos passou assim, um panorama, mas hoje, o que dá para falar para quem acompanha a gente? Seja bem-vindo, bom dia. Muito bom dia a todos. Conforme a gente conversou já ontem, né, quem acompanhou deve ter ouvido, as eleições estão seguindo um fluxo esperado. A gente não pode falar numa tranquilidade absoluta, porque a gente tem identificado aí alguns focos de tensão, algumas denúncias estão sendo feitas, estão sendo apuradas, mas dentro, mais ou menos, do esperado, está tudo sob controle. As autoridades estão de olho, o Ministério Público, a Justiça Eleitoral e as forças policiais estão atuando para que a gente possa ter uma eleição pacífica e tranquila. Bom, aqui em Ampere, o senhor chegou primeiro aqui no Cecília Meirelles ou já passou pelos outros locais? Não, a gente começou pelo Cecília Meirelles aqui, que é, digamos assim, o QG aqui em Ampere, e aí vamos agora passar também nas outras sessões, para em cada uma a gente conversar com os mesários, conversar com os fiscais, para a gente identificar o que está acontecendo em cada sessão, se está tudo sob controle, se estão precisando de alguma ajuda, para reunir essas demandas e dar a solução mais adequada para cada caso. Bom, em relação a problemas nas urnas, tivemos um problema aqui em Ampere, doutor, é isso? Isso, a gente teve um problema aqui em Ampere, numa urna, e conforme também a gente ontem conversou, explicou, a gente já tem um plano de segurança para evitar que isso gere um transtorno maior do que o simples religar da urna e substituir essa urna que está com defeito. Então a gente já trabalha com uma margem de urnas que ficam ali na reserva para justamente, imediatamente identificando esse problema, a gente substituir a urna que está com defeito, com qualquer tipo de defeito, por uma urna nova, sem esse defeito, para que a eleição seja feita de forma segura e correta. Bom, na sessão 128, que inclusive aqui no Cecília Meirelles, a votação está normal, né? Algumas pessoas achavam que, por causa daquele processo do TRE, não ia existir mais a sessão 128, mas está normal, né? Isso, aquele processo de ontem, ele é um processo que ele gera mais segurança para o processo eleitoral. Acabou que a urna foi retirada e substituída. A gente explicou ontem, talvez não tenha ficado claro para alguns eleitores, mas a votação segue totalmente normal, a urna está totalmente regular, funcionando da mesma forma, os mesmos eleitores e tudo mais. A única diferença é que a urna inicialmente prevista para ser utilizada foi levada para Curitiba para que aumente a segurança desse nosso processo. Mas a sessão funciona 100% normal, sem nenhuma alteração. Bom, o senhor falou sobre a questão dos problemas, doutor. O maior problema hoje é, exceto os fiscais das coligações que podem, né, ficar nos locais, é a circulação de cabos eleitorais e também candidatos? Dentro do processo eleitoral, a gente sabe que quanto mais se aproxima o dia da eleição, especialmente no dia da eleição em si, a tensão fica mais acirrada, os ânimos mais à flor da pele, é natural que isso aconteça, mas o nível de tensão ele chega num ponto em que os candidatos, os representantes dos partidos, os cabos eleitorais, os fiscais, acabam transbordando um pouco dessa emoção que é natural do processo eleitoral para o cometimento de algumas irregularidades. As mais frequentes que estão sendo apuradas e estão sendo denunciadas é justamente o acúmulo de pessoas nos locais de votação, que é proibido. Você pode manifestar o apoio para o seu candidato de forma silenciosa, então você pode sozinho, sem tentar convencer ninguém, sem se reunir em várias pessoas, vestir a camisa do seu candidato, o boné, enfim, desde que seja feito de forma silenciosa e solitária. Então sozinho você pode manifestar, mas sem se exaltar. Então a reunião de pessoas nesse sentido ela é vedada. O candidato, evidentemente, não pode coagir pessoas, não pode ameaçar pessoas, a compra de votos também, obviamente, ela é vedada, e o candidato tem que ficar atento a esses sinais e, identificando alguma irregularidade nesse sentido, procurar as forças de segurança, o Ministério Público e a Justiça Eleitoral para que seja dado o encaminhamento adequado. Doutor, muito obrigado mais uma vez por atender a gente com muita atenção aí e bom trabalho para vocês. Bom trabalho a todos e que todos façam um bom voto no dia de hoje. Ok, conversamos com o Dr. Felipe, que é o juiz eleitoral, falando então, portanto, conosco aqui sobre a eleição 2024. Quero ver se eu consigo falar ao vivo aqui com o promotor eleitoral, Dr. Murilo, né, que inclusive é o nosso promotor aqui, doutor. Eu queria que rapidamente o senhor falasse um pouquinho também da função, né, do Ministério Público nessa função de acompanhamento das eleições. Bom dia.
Bom dia. Hoje é mais um dia de acompanhamento mesmo, né? As fiscalizações estão acontecendo durante toda a campanha e hoje a gente participa mais ostensivamente para verificar mesmo em loco se está tudo ocorrendo na normalidade, se está tendo algum tipo de problema e para verificar mesmo de perto, junto até as equipes de mesários ali, se algum problema efetivamente aconteceu. Mas hoje é mais um trabalho de fiscalização e de repreensão, caso venha acontecer alguma situação aí de flagrante que exija uma atuação mais enérgica do Ministério Público. E depois tem todo o trabalho pós-eleição, né? As denúncias e irregularidades. Isso, várias denúncias não são possíveis de solução hoje ainda, né? Então tudo que está chegando no Ministério Público está sendo registrado e aí a partir já de amanhã nós temos, além do trabalho administrativo mesmo, né, que tem a prestação de contas dos candidatos eleitos e não eleitos e também a apuração ali de eventuais irregularidades e se for o caso ali, começam os prazos também para as ações de investigação judicial eleitoral, para impugnação de mandato eletivo, de cassação de diploma, tudo que vem ali acontecer no curso de hoje, inclusive, que pode repercutir aí numa situação de eventual cassação. Ok, obrigado, doutor Murilo, também, né, atendendo a gente aí, falando um pouquinho das eleições 2024 no nosso Facebook e também nas rádios Ampere AM Interativa FM. Eleições 2024, a nossa escolha é você, ouvinte.